Exibição de Carlos Vinícius, excelente jogo do Grêmio. Tudo que vocês precisam saber aí do Tricolor Gaúcho, vocês encontram com a gente. Já peço aí que dê o like, se inscreva no canal. Trouxe um corte aqui muito bacana pra gente estar reagindo junto, né? A mídia repercutindo aí esse pós-jogo, aonde o Grêmio conseguiu essa vitória sensacional. Um hat-trick ali do Carlos Vinícius, que vem jogando muita bola, resolvendo pro Grêmio. Mas foi uma boa partida do Grêmio, né? O Grêmio se comportou muito bem. É verdade que perdeu algumas oportunidades ali que poderia ter saído com uma vantagem ainda maior, mas os 3 pontos suficientes para colocar o Tricolor Gaúcho aí numa briga pela Libertadores, né? E também de vez afastar ali qualquer possibilidade de alguma coisa relacionada ao Z4. Vou soltar o vídeo, vamos estar reagindo junto. No final a gente volta com mais notícias aí do Grêmio. O Grêmio, o Juventude tenta às vezes dar recuperada, dá um passo, dá um passo, para. É isso, né, Felipe? O que a gente estava falando sobre o Red Bull Bragantino, quando entra em colapso e ainda mais encravado ali no Z4, fica difícil, mesmo que faça um ou outro bom jogo, para o Juventude a situação já começa a ficar praticamente perdida. Um jogo fora de casa hoje contra o Grêmio e não contava o Juventude com a estrela do Carlos Vinícius. Né? Vem crescendo muito de produção, já tinha marcado 2 contra o São Paulo, agora faz 3. O Carlos Vinícius já igualou o Bright White, com 6 gols no Campeonato Brasileiro. Bright White tem feito falta, né? Parou por causa de uma lesão, está em recuperação de uma cirurgia e o Carlos Vinícius assumiu muito bem esse lugar. Hoje, 3 gols. O Grêmio é um time, a gente falando de reforços, né? Muito melhor desde a chegada do Arthur. O Carlos Vinícius também ajudou, né, a encorpar mais o elenco, mas a gente já percebe um time que também, no segundo turno, tem conseguido reagir. O Grêmio hoje já saiu ali da situação em que a gente imaginava que, pelo início do campeonato, o Grêmio estava dando pinta de que lutaria contra o rebaixamento. Agora respirou, já começa a olhar para a parte de cima da tabela e até ainda oscila muito, né? A marca do trabalho do Mano Menezes no Grêmio é essa, né? Muita oscilação. São 4 gols do Bahia, né? O mesmo time que ganha do São Paulo, sim, toma de 4 do Bahia e vence na sequência o Juventude com 3 gols do seu centroavante. Então tem muito de altos e baixos, mas um time que, pelo menos, olhando, né, num recorte maior, conseguiu virar a página de luta contra o rebaixamento e agora sonhando com uma competição sul-americana, quem sabe Libertadores. Mas para chegar lá, para querer de fato uma vaga em Libertadores, precisa melhorar o seu nível de jogo. Isso daí até agora a gente não viu no Grêmio uma melhora como equipe ali. Não sustenta, né? Então. São lampejos em partidas. Chegada do Arthur ajuda o time no meio-campo a ter mais fluência de jogo. Carlos Vinícius repondo o Bright White, mas ainda falta um pouco mais de repertório para querer, de fato, estar na parte de cima da tabela. Foi uma pena a lesão do William, né? Porque a gente fala muito sobre a janela de meio de ano de várias equipes e a do Grêmio também teve quase que um impacto imediato, né? O William, o Carlos Vinícius, o Arthur. O Carlos Vinícius é impressionante. São 7 jogos pelo Grêmio, 6 gols já. Assim, 3 na partida de hoje, 2 na partida contra o São Paulo. Fez gol em Grenal. Então, o Grêmio ele ganha alternativas muito interessantes. O Alisson dando assistência. O Edenilson contra o São Paulo foi muito bem também, chegando na área, enfim. Então, acho que o que falta mesmo para o Grêmio do Mano, principalmente, é uma regularidade assim, de jogos legais com resultados. Mas acho que depende muito do adversário também, né? E contra o Bahia ficou muito evidente que o time ganha da forma que ganha do São Paulo, vai para o jogo contra o Bahia, obviamente que, né, aí a gente vai pegar essa rodada e falar, mas o São Paulo ganhou também do Bahia jogando em casa. Mas olhando para o que os dois brigam na tabela, né, porque os dois, eu digo Bahia e São Paulo, na teoria... O Bahia não vence como visitante, é impressionante. Exatamente, exatamente. Mas era um Grêmio que se esperava, principalmente ali depois que consegue o empate com o Santos na Vila Belmiro, que entrasse num equilíbrio de resultados, né, de conseguisse tirar ali um pouco para respirar. Obviamente que os 8 pontos acima em relação à classificação da zona do rebaixamento, se dá mais tranquilidade à equipe. E numa briga direta, não direta, né? Mas quase que direta, porque o Juventude ainda pensava em pontuar para pressionar ainda mais ali os times que estão brigando para não cair.
é um resultado fundamental com um desempenho fundamental de um time que pouco sofreu do Juventude, né? O Juventude vai tentar criar alguma coisa ou dificultar a vida do Grêmio mais na segunda etapa. Então, é um Grêmio que precisa encontrar a zona de equilíbrio. O Mano precisa entender e os jogadores também encontrar um momento de equilíbrio, de desempenho para o restante da temporada, porque aí pode brigar por coisas um pouco melhores ali, quem sabe uma pré-Libertadores, se conseguir engatar uma sequência de bons resultados e bons desempenhos. A gente tá vendo aí o hat-trick do Carlos Vinícius, Breila. Que beleza, hein? 6 gols nos últimos 4 jogos. Ok. Foi embora com a bola, levou a bola e embora. Isso tem que levar a bola. E aí? O Carlos Vinícius, na passagem pela Europa, né, sobretudo no Fulham, ficou mais de 1 ano sem marcar um gol. Não é um centroavante que tem na carreira um número alto, né, uma média alta de gols, mas está chegando aos 30 anos, né, voltando ao futebol brasileiro, quem sabe no seu melhor. Melhor forma, melhor da confiança, chega num time como o Grêmio, carente dessa figura, né, depois que perde o Bright White. Então vejo um cara com potencial para, quem sabe, fazer o melhor da sua carreira ao longo desse contrato com o Grêmio, que pode se estender, né? Dependendo do que ele fizer. Se conseguir se firmar como um grande goleador, pode ser que tenha vida longa no time, mas foi uma boa incorporação. O Grêmio estava muito refém ali do Bright White e aos poucos também, como a Mari falou, vão surgindo outras figuras, né? Além do Arthur que eu citei, o Amuso hoje muito bem, fazendo jogada e preparando para um dos gols do Carlos Vinícius, Alisson. Então o Grêmio precisa também desses coadjuvantes para ter esse, eu digo, esboço de equipe, porque é isso, o Mano vem tentando, desde o começo da temporada, achar um time, mas por lesões, Sim. por baixas, inconsistência individual de muitos jogadores, né? Na defesa, a dificuldade também de se estabilizar ali aquele setor. O treinador do Grêmio tem encontrado essa dificuldade de não só dar uma cara para o time, mas achar um 11 ideal, um 11 confiável para fazer o time, de fato, cravar o pé na primeira parte da tabela. Vejo que esse passo foi dado. No segundo turno, é inequívoca a reação do Grêmio, mas uma reação ainda... tímida. A espasmos, né? Não é uma reação que, ao contrário de Vasco, né? E do Mirassol nem dá para chamar de reação, porque vem sendo uma constante no campeonato. Mas para se colocar, né, nesses times que estão, de fato, melhorando no Campeonato Brasileiro, eu ainda espero um pouco mais do Grêmio e, quem sabe, dando sequência a esses jogadores, o Mano insistindo mais com uma formação e parando de perder jogadores por lesão, pode ser que o Grêmio chegue num lugar melhor. Eu tava vendo a classificação, tô vendo a classificação aqui. O Grêmio jogo do Grêmio é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Grêmio é 11º, 39 pontos, então ganhou 2 das últimas 3, isso permitiu a ele sair de 33 para 39, dar uma respirada. Zona de rebaixamento. Para falar do Juventude, eu vou agrupar essa zona do rebaixamento com o Santos, que a gente já falou que é o primeiro. O Santos é o primeiro fora da zona com 32, mas tem um jogo a menos que o Vitória e que o Juventude, que estão nessa zona. Esse jogo a menos é contra o Palmeiras, né? Fortaleza e Sport, o Sport está muito abaixo, mas o Fortaleza também tem um jogo a menos e vem de uma ótima vitória contra o Flamengo. A luta deste Z4 é entre esses 5? Ou vocês acham que tem mais alguém? Eu não consigo descartar a galera que está até os 35, 36 pontos, não. Sim, Ceará, Galo, Bragantino, né, que vem Eu não consigo descartar, porque aí depende muito da sequência, né? O Vitória tem um jogo complicadíssimo na próxima rodada contra o Cruzeiro. O Ceará tem 2 confrontos, um confronto atrasado da 12ª rodada no meio de semana contra o Fluminense, e depois recebe o Fluminense em casa, o Ceará. São jogos complicados. A depender dos resultados dos outros times, isso pode embolar um pouco mais. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, vai a Porto Alegre enfrentar o Inter. Também é um jogo complicado. Ali é disputa diretíssima. Então, você tem algum time aí vai perder ponto. E aí, a depender dos resultados dos demais times, eu não consigo descartar. A não ser que desgarrem muito, assim, o Vitória não consiga manter desempenho e busca de resultado, eu ainda não consigo cravar. Eu ainda acho que a pontuação para corte de zona de rebaixamento vai ser mais baixa esse ano do que foi na temporada passada. Mas mesmo assim eu não consigo descartar, não. Até o campeonato tem algumas nuances, né? Que alguns times que a gente dava ali, esse aí não vai brigar por rebaixamento, mas o Galo, com contexto de Sul-Americana, já passa a ficar numa situação perigosa. E até o Vitória.
dois triunfos consecutivos. E aí, de repente, uma derrota amarga, dolorida para o Corinthians, 1-0, em que o time do Vitória foi até melhor do que o Corinthians e não consegue engatar essa sequência. Então, para o time que entra no Z4, fica muito difícil de sair, porque você precisa, de fato, emendar jogos sem perder. E o Fortaleza, por exemplo. Fortaleza vinha de jogos contra Vasco e Cruzeiro, em que criou muito mais situação de gol do que seus adversários, não conseguiu converter e acaba vencendo, em tese, o adversário mais difícil, que é o Flamengo. Então, é muito complicado, né, essa subida de ladeira para deixar o Z4. Mas o Fortaleza está vivo, o Vitória, queira ou não, mesmo com essa derrota que pode dar uma desanimada, pode ser ducha de água fria, o Jair Ventura do lado emocional conseguiu resgatar o time. Então, quem está ali rondando precisa ter essa luz amarela acesa, que por mais que exista uma diferença, não dá para bobear. O que pega no Vitória é o fato de ter um jogo a mais. Isso daí, no caso do Vitória, acaba condenando mais do que, de certa forma, dando esperança ao torcedor. Mas esses times, o Inter, sobretudo, né, tem dificuldade de conseguir se estabilizar e, de fato, arrancar como o seu rival, o Grêmio, tem feito. Vamos seguir aqui o Sport Center, tem muita notícia, muita informação. Nossos repórteres nos palcos das partidas deste domingo. Futebol. Torcedor gaúcho, então tá aí, esse foi o vídeo, né, que a gente separou para estar reagindo junto. Um vídeo bem bacana, bem completo aí. Todos os especialistas da bola falando dessa partida do Grêmio. O Grêmio precisava dar essa resposta para o seu torcedor, né? Era um jogo que tinha uma tensão ali, né? Até porque os bastidores do Grêmio ali vem pegando fogo, então o Grêmio precisava dar essa resposta aí na bola e no campo, e assim foi feito. Carlos Vinícius marcou aos 35, né? De pênalti também aos 48 do primeiro tempo. Segundo tempo, cheio de confiança, arriscou ali algumas vezes, passou perto de fazer o hat-trick, mas aos 67 minutos ali da segunda etapa, né? Ele conseguiu fazer o gol, fez o seu hat-trick, comemorou bastante, né? Grêmio com essa vitória, embola de vez ali no pilotão ali que busca uma vaga na Libertadores, né? E tá bem embolado, né? Afinal, o Grêmio com 39 tá na 39 tá na 11ª posição. E aí, questão de 3 pontos até ali até o 8º, né? Então, assim, que é o São Paulo, que também venceu. Então, realmente está bem embolado. E lembrando que esse campeonato pode virar um G8, né? Esse G6 pode virar um G8. Então, de fato, uma vaga na Libertadores ele não é nada tão impossível. O Grêmio vai vir ali, com certeza, querendo beliscar essa vaga, porque depois da partida de hoje vai dar confiança pro time e eles vão lá buscar. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Deixa o like para ajudar a gente aí, também se inscreva no canal. Até um próximo vídeo, valeu!